No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Supremo Tribunal Federal forma maioria para manter o pedido de prisão preventiva de André do Rap. Fundo Monetário Internacional defende taxação das grandes fortunas para a superação da crise econômica mundial. Dia do Professor é comemorado nesta quinta-feira em todo o Brasil em meio a incertezas da pandemia e ao ataque do governo federal à educação. Essas e outras notícias na edição desta quinta-feira, 15 de outubro do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Em tempos de crise, mesmo os representantes do grande capital internacional se convertem, entre aspas, a práticas keynesianas. Até o Fundo Monetário Internacional mostrou ontem que se rendeu àquilo que há muito tempo a chamada esquerda liberal defende. No seu relatório Monitor Fiscal, o FMI defendeu o aumento da progressividade das cargas tributárias dos diferentes países como forma de lidar com o crescimento do endividamento público. Ou seja, uma das saídas para a retomada da economia apontadas pelo organismo seria o aumento dos impostos sobre os mais ricos, com a taxação dos ganhos de capital, propriedades de luxo e grandes fortunas. A questão é que, aqui no Brasil, os ultraliberais não se mostram nem um pouco afeitos à adoção desse tipo de agenda. Muito pelo contrário, só tenta-se penalizar cada vez mais a classe trabalhadora. Exemplo disso é a reforma tributária que está tramitando lá no Congresso, que sequer toca naqueles privilegiados do topo da pirâmide. A respeito dessa indicação feita pelo FMI e do desafio colocado para as esquerdas no Brasil, eu queria aproveitar para fazer a leitura de um artigo publicado ontem pelo jornalista Breno Altman no jornal Folha de São Paulo, intitulado Só há saída pela esquerda. Apesar de esforços e iniciativas das mais variadas, a oposição liberal ao governo de Jair Bolsonaro fracassa em se apresentar como alternativa ao cavernícola. A velha coalizão de direita, encabeçada por PSDB, DEM e MDB, que liderou o golpe parlamentar contra Dilma Rousseff em 2016, não consegue se libertar dos braços felpudos da nova chefia do bloco conservador. Rosnam contra os maus modos do presidente e divergem de suas tentações autoritárias mais agudas. Continuam a votar, porém, nas principais reformas, além de serem refratários aos pedidos de impeachment e a combater com firmeza uma administração que está levando o país à breca. Essa leniência repousa na confluência de política econômica e projeto nacional entre neoliberais e neofascistas. Contrapõe-se quanto à via de implementação do programa grão-burguês, com ou sem Estado policial escancarado. Também diferem em temas de direitos civis. No resto, contudo, estão irmanados, incluindo as fraudes da Operação Lava Jato para interditar a candidatura de Lula em 2018. O país está em ruínas após quase 5 anos sob agenda pró-mercado. Os lucros do capital financeiro estão preservados e engordam, enquanto os níveis de renda e emprego desabam. Milhões de brasileiros retornaram à miséria em um despenhadeiro cujo único anteparo é a renda emergencial aprovada pelo parlamento, de valor minguante e marcada para morrer.
A pandemia expôs as entranhas desse modelo e acelerou o seu apodrecimento, mas o definhamento antecede a doença. Depois de um triênio entre 2017 e 2019, com um crescimento médio de 1,25%, a perspectiva é de uma queda superior a 5% no ano corrente. O desemprego aberto ameaça alcançar os 15%, enquanto a massa salarial pode sofrer redução próxima a 5%. A Emenda Constitucional 95 de 2016, que fixa o teto de gastos, destroçou os serviços públicos. Somente da saúde retirou 20 bilhões de reais em 2019, um corte de quase 15% quando comparado ao patamar orçamentário anterior à mudança. Outras medidas do mesmo naipe, como as reformas trabalhista e previdenciária, somente levaram à precarização de direitos e à perda de renda dos trabalhadores, com o enfraquecimento do mercado interno e da arrecadação tributária. O fato é que a sociedade tácita entre neoliberalismo e neofascismo, apesar das rusgas entre seus acionistas, destroça a soberania nacional e dilacera a vida do povo brasileiro. Beneficia exclusivamente um punhado de ricos e parasitas. As duas variáveis do conservadorismo são faces de um mesmo sistema, ancorado na transferência de renda e poder dos mais pobres e dos assalariados para os donos do dinheiro grosso. Suas contradições são secundárias e eventuais. Somente a saída para a crise brasileira com um novo governo de esquerda, disposto a romper com o mundo atual e implantar reformas estruturais, alterando as bases do Estado e do desenvolvimento econômico-social, como propôs o PT em um programa recente lançado, estranhamente silenciado por grandes veículos de comunicação. O grande desafio dos partidos progressistas é saber se serão capazes de fustigar a carroça da história, como conclamou o russo Vladimir Mayakovsky em seu célebre poema A Esquerda. Bom, eu concordo com quase tudo que o Breno Altman disse aqui no seu artigo, menos na parte em que ele sugere que o plano lançado pelo Partido dos Trabalhadores seja a solução dos nossos problemas. Sem autocrítica e rompimento definitivo com as estruturas do capital hegemônico, fica impossível se trilhar um caminho de superação para a nossa eterna dependência. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox.
E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento a professora de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-RJ, Ana Garcia. Ana Garcia, bom dia. Olá a todos os amigos e amigas do Faixa Livre. É muito bom estar aqui com vocês. Mais uma oportunidade da gente estar trocando um pouco sobre essa difícil conjuntura que o Brasil e o mundo vivem. Ana, muito obrigado por você estar aqui novamente conosco no Faixa Livre. Ana, nós conversamos com você aqui no programa pela última vez em julho e de lá para cá, algumas coisas mudaram para pior na situação política do nosso país. Primeiro, essa tentativa do Jair Bolsonaro em se colocar como alternativa popular nas eleições de 2022, adotando aqueles programas de transferência de renda para conquistar popularidade, após perceber a efetividade desse tipo de iniciativa com o auxílio emergencial. Isso sem contar sua aproximação com o Centrão lá no Congresso. Evidente que ainda estamos muito longe das eleições presidenciais. Muita coisa ainda vai acontecer até lá. O cenário pós-pandemia pode mudar totalmente. Mas eu queria saber de você, Ana, se dá para acreditar em um Bolsonaro ainda mais forte no próximo pleito, com essa adoção de posicionamentos, digamos, menos radicais por parte do presidente? Me parece que o cenário de 2022, que aparentemente nesse momento a gente entende que ele vai acontecer, né? Por alguns momentos nesse período recente, nós inclusive pensamos que fosse possível, inclusive, um enrijecimento, né, da conjuntura, que pudesse sequer vir a acontecer, mas, em princípio, tomando aqui como certa, né, a eleição presidencial e para governadores em 2022, eu acho que ela vai depender de alguns fatores. O primeiro deles é a capacidade do setor núcleo duro do governo Bolsonaro de conseguir manter algum grau de estabilização social no país diante do gravíssimo quadro social e econômico que nós já vivemos e vamos viver no próximo período. Se o governo Bolsonaro for capaz, seja através das concessões materiais, né, a população que urge por essas concessões por conta da situação terrível relativa a emprego e renda que vivemos hoje. Então, a manutenção do auxílio emergencial ou outras políticas públicas que possam conceder um alívio, né, à situação da maioria da população. Seja por um próprio endurecimento mais evidente, né, dos direitos políticos da população e das instituições, levando a uma forçosa estabilização, né, social no país, pode ser que ele venha assim a se colocar como a principal alternativa, né, o caminho correto, entre aspas, né, em 2022. Disso vai depender dois fatores importantes. O primeiro deles diz respeito à incapacidade das forças de oposição, tanto à esquerda quanto do centro, de conseguir elaborar uma alternativa viável eleitoralmente que possa fazer frente, né, à candidatura do Bolsonaro. Então, vai depender de concessões, negociações, né, a abertura de mão em algumas coisas para que se tenha aí uma alternativa eleitoral possível, né, em 2022, interna. E a outra é algum grau de impacto da conjuntura externa, internacional. Um evento mais imediato é a eleição nos Estados Unidos, né, a saída eventual do Trump, do grupo relacionado ao Trump dentro dos Estados Unidos, vai reverberar negativamente para o grupo que hoje ainda conserva, né, a ligação direta com Bolsonaro.
Mas outros fatores também, como um agravamento da pandemia, como um agravamento dos fluxos de comércio, como possíveis, não é totalmente descartável, apesar de ser incerto, possíveis retaliações ou mudanças da China, que é a nossa principal compradora do comércio internacional. Portanto, um conjunto de fatores que juntos, né, no campo do internacional, podem vir a impactar a candidatura, né, do Bolsonaro em 22. Ele aparentemente está conseguindo, com muita dureza, aprender um pouco das regras do jogo, né, nessas concessões ao Centrão, nesse embate com o campo mais duro do liberalismo representado no Paulo Guedes, mas isso também tem implicações, né? Tem implicações para atores do mercado internacional, tem implicações para outros setores. Então, nós vamos depender desses fatores todos que eu mencionei aqui, tá? A capacidade do governo Bolsonaro de manter a coesão e uma estabilidade social no país, evitando convulsões, evitando revoltas, evitando protestos, seja pela concessão material de políticas, né, de transferência de renda, seja por uma repressão mais dura em termos políticos e sociais, seja, né, por essas articulações, né, que ele possa fazer com algumas forças políticas que ainda tenham relevância no país hoje. E o plano internacional, que pode vir também a impactar o Brasil em termos econômicos e políticos, e pode vir a desestabilizar a força que Bolsonaro conseguiu nesses últimos tempos. E essa aproximação do Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal, Ana? O ex-capitão do Exército já havia encontrado recentemente o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes, por ocasião da indicação do Cássio Marques à vaga do ministro Celso de Mello. Na última terça-feira, ele se reuniu com o presidente da corte, Luiz Fux, naquela que foi caracterizada como uma visita de cortesia. A revista Veja, na última semana, disse que o Bolsonaro teria recebido a notícia de que seus filhos Carlos e Eduardo poderiam ser presos por ordem do STF. Esse diálogo do chefe do executivo com os magistrados, na sua opinião, tem interesses que vão além da institucionalidade? Relacionado então a essa pergunta, eu não sou uma estudiosa tão boa e fiel como muitos dos meus colegas, né, da ciência política, que hoje vem se debruçando, né, sobre as relações com o Supremo, com as instituições, mas o que nós podemos observar é que, sem dúvida nenhuma, o modus operandi do executivo brasileiro com Bolsonaro mudou, né, a partir dessa atuação dele e de sua família, de um lado, de uma maneira muito interna, né, prestigiando, valorizando e colocando os seus filhos e a sua família à frente dos valores da nação, do Brasil, à frente das instituições brasileiras, as instituições democráticas e republicanas, à frente mesmo de interesses que representariam setores que o apoiam, no caso, por exemplo, dos setores agroexportadores que precisam, né, da China comprando seus produtos, e com um filho que né, faz declarações públicas anti-China ou se apoia fortemente no trumpismo, né, nos Estados Unidos, de uma forma, eu diria quase que tosca, porque me foge uma palavra melhor, né, o professor Fiore chamou de vassalo, ou seja, a atuação, né, desses filhos, e em particular do Eduardo, mas o modus operandi da sua família, né, em colocá-la sempre à frente sobre quaisquer outros valores necessários para um chefe de Estado, muda radicalmente a forma de fazer política no país. E isso também envolve as relações com o Supremo, que efetivamente seria uma força dentro da República, né?
o judiciário, portanto, é capaz de agir, né, contra excessos do executivo, né, ou mesmo do legislativo. Então, no caso, efetivamente é muito preocupante e é muito grave, né, que esses interesses absolutamente particularizados sejam colocados à frente das instituições democráticas e republicanas, e principalmente à frente da própria nação, né, do próprio país enquanto tal, dos nossos interesses à esquerda ou à direita, que são interesses mais amplos, né, que são interesses de longo prazo e não de curto prazo. E nesse caso, então, do STF, essa aproximação, né, essa sinalização, sem dúvida nenhuma, busca atender esses interesses curto-prazistas, pequenos, extremamente perigosos, ligados à sua família. Por falar em situação grave, Ana, nós tivemos a informação na última terça-feira de que lá em 2015, um ano antes do golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff, os generais Eduardo Vilas Boas, à época comandante do Exército, e Sérgio Etchegoyen, que era chefe do Estado-Maior, tiveram uma reunião secreta com o, àquela ocasião, ainda vice-presidente Michel Temer, intermediada pelo professor Dennis Rosenfield, tido como uma espécie de guru da nova direita. A partir daí, uma série de movimentos se deram, especialmente algumas ameaças do senhor Eduardo Vilas Boas de que os militares atentariam contra a democracia caso a esquerda seguisse no poder, que culminaram com o afastamento de Dilma e a chegada de Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto. Nós aqui no Faixa Livre já denunciávamos isso há tempos. O Paulo Passarinho cansou de alertar para esse conluio entre oficiais das Forças Armadas com esse golpismo que estava instalado. E agora isso fica ainda mais claro. Dava para prever esse tipo de situação logo após aquelas eleições complicadas de 2014, Ana, quando Aécio Neves contestou o resultado, chegou a falar em manipulação das urnas. Te surpreende a notícia dessa reunião dos militares com o Temer antes do golpe? Esse fato é gravíssimo. Em alguma medida eu posso dizer que essa notícia surpreende, porque naquele momento não era possível para a maior parte de nós enxergar as mudanças que estavam acontecendo dentro das Forças Armadas, né? Que havia oposição, que havia um partido que representava minimamente um grupo de oposição, que era o PSDB, na figura do Aécio, ou outros, né? Serra e FHC, que havia contestações ao governo Dilma desde 2013, nós víamos, mas o que não era claro e evidente, não aparecia com tanta clareza, eram as mudanças que já estavam ocorrendo por dentro das Forças Armadas, né? E articuladas aí por essas figuras de cúpula nas Forças Armadas. Por quê? Porque os governos do PT, eles fizeram uma política que foi em grande medida inverso, né, que direcionaria num sentido inverso a esse, né? Foram políticas de natureza mais soberanista, que valorizavam as Forças Armadas, que valorizavam projetos, né, de engenharia, projetos de compra de equipamentos, que valorizaram as Forças Armadas enquanto instituições e que, inclusive, valorizaram, através da atuação no Haiti e em outras missões humanitárias, a atuação e a função, né, das Forças Armadas através da ONU no exterior. Então, era de se imaginar, de um lado, que as Forças Armadas, salvo algumas poucas exceções, não fariam um golpe ou não se articulariam dessa maneira, né, com figuras de extrema-direita.
No entanto, foi ficando cada vez mais claro que outros elementos jogaram um jogo decisivo, como, por exemplo, a questão toda da Comissão da Verdade e a forma como ela foi conduzida, né? Os colegas que eu tenho mais próximos às Forças Armadas relatam isso com mais clareza, né? A forma como foi conduzida a Comissão da Verdade é atribuída por muitos como um elemento que se tornou intolerável, né? Para dentro das forças. E isso gerou, ou começou a gerar, movimentações por meio, né, dessas figuras como Vilas Boas e outros que começaram a se articular por dentro. Ainda assim, surpreende essa reunião no sentido de que não era previsto, apesar da contestação mais superficial feita pelo Aécio quanto aos resultados, que poderia haver uma saída não institucional, né, não eleitoral. Então, isso sim, para nós fica como uma lição, que é a atenção permanente diante de todas essas forças sociais. E, obviamente, toda a discussão levantada pela Lava Jato e todas as consequências que a Lava Jato teve sobre, né, os projetos de engenharia que também envolveram as Forças Armadas, isso também vai ter resultados para essa rearticulação interna de grupos dentro dos militares, juntamente com as mudanças que o país vinha vivendo, né? Por exemplo, a crescente crise econômica. Visto que nós temos uma oposição que pouco tem feito no sentido de denunciar e questionar essas medidas autoritárias no nosso país ao longo dos últimos tempos, Ana, dá para esperar algum tipo de reação a essa denúncia grave que surge dessa reunião secreta entre os militares e o vice-presidente da República em uma clara tentativa de atentar contra a ordem democrática, criando um fato político para derrubar uma presidente legitimamente eleita? Você acredita que haja repercussão deste fato? Pois é, um dos principais, se não o principal, né, problema que nós estamos vivendo, e não é em 2020, né, isso vem de antes, é a ausência de forças políticas capazes de articular efetivamente uma alternativa e fazer frente, né, à ascensão das forças de direita que vinham vindo desde aí, mais ou menos, a gente pode dizer, 2013 em diante. Não atribuo elas a 2013, diferentemente de outros, tá? Não atribuo de forma alguma. Mas, efetivamente, a abertura que 2013 deu acelerou as tentativas aventureiras, né, de muitos grupos e personalidades, tal como o próprio Bolsonaro. Então, o problema central, seja aí para fazer frente, né, a essa tentativa de atacar a democracia brasileira, fazer algo agora frente a esse fato ocorrido em 2014, e a própria condição, né, para uma frente de esquerda que possa se colocar como uma alternativa do campo progressista ao país, é a tarefa da nossa geração, né? É muito grave, é muito triste. Nós sabemos, né, que foram aí 20 anos, né, ou um pouco mais, para conseguir eleger, né, o Lula enquanto uma alternativa que unificou a grande maioria das forças políticas progressistas no país, de esquerda, centro-esquerda, e evidentemente com as mudanças, né, todas que o próprio PT e o Lula percorreram, né, para que se colocassem como uma alternativa crível, né, e aceitável, né, pelo mercado e por outras forças. Mas agora nós vamos precisar reconstruir. E reconstruir com quais instrumentos, com quais forças políticas,
com quais ideias predominantes, com quais instituições. Então, isso é a nossa tarefa, né? E isso pode, de fato, demorar muito. Não é uma tarefa fácil, né? Então, as condições de criar uma oposição do campo progressista, de fazer valer as instituições democráticas, de fazer valer, né, a lei, né, bem ou mal, isenta frente aos interesses personalizados do presidente. Tudo isso, enfim, parece hoje ser algo muito progressista, muito de esquerda, enquanto na verdade é o mínimo do mínimo, né? É o básico do básico. A gente, na verdade, tinha que estar muito além disso, né? A gente teria que estar muito além disso para poder responder e atuar junto à grande maioria da população trabalhadora desse país, né? Essa grande maioria da população trabalhadora que carrega, de fato, nas costas, literalmente, o peso, né, da produção de riqueza, de serviços, né, nesse país, é essa população que precisa estar junto conosco e para quem nós precisamos ter respostas concretas de políticas públicas, né, para uma sociedade minimamente mais justa. E esse é, na verdade, um grande problema para nós na esquerda. Nós não estamos conseguindo superar, né, eu diria, os quase traumas, né, os efeitos, né, dos anos do PT no governo para o restante da esquerda. Nós sabemos o quanto foi duro, né, ver os governos do PT com mega projetos sobre as populações ribeirinhas, indígenas na Amazônia, como Belo Monte, né, o PT como o governo que realizou a Copa e Olimpíadas, tornando as cidades brasileiras cidades absolutamente mercantilizadas, né, os efeitos que isso teve sobre as desigualdades nesse país que estão cada vez mais graves. Tudo isso é muito difícil ser superado num curto espaço de tempo. É uma tarefa, como eu disse, de uma geração inteira para esse país, sair das cinzas, como acho que nós estamos hoje, e poder reconstruir sob novos patamares, com quais instrumentos eu ainda não sei, quais partidos, quais mecanismos, qual conjunto de valores e ideias predominantes que nós queremos agora ter, né, seja o campo das lutas de classe, seja as lutas de gênero, sejam as lutas de raça, né, tudo isso tem que estar hoje na frente do debate entre todos nós. Então é muito difícil realmente. Agora a gente já viu que para as eleições municipais foi, né, praticamente impossível, e ao meu ver ainda assim vai ser muito difícil no curto espaço de tempo até 2022, né? Nós temos que torcer aí para conseguirmos uma alternativa minimamente viável ao Bolsonaro, mesmo que ela não seja exatamente de esquerda. Eu acho que hoje a nossa principal tarefa é tirar o fascismo do poder. Mas para reconstruir o campo da esquerda, essa é uma tarefa histórica. Falando agora um pouco sobre o cenário internacional, Ana, nós tivemos um novo aumento nos casos de Covid-19 em alguns países da Europa, como Itália, Espanha e França. Nisso que alguns especialistas estão chamando de segunda onda da doença. Nós aqui no Brasil sequer saímos da primeira onda. Você acredita que esse novo cenário de infecções lá no velho continente possa refletir na crise que nós temos aqui no país, Ana? Bem, o cenário internacional de fato duro. Acho que, né, esses países europeus, eles vivem uma segunda onda hoje porque fizeram, né, minimamente a quarentena adequada no primeiro semestre desse ano, mas como todo ser humano, e isso eu vivi muitos anos na Alemanha, eu conheço bem o que é, né, o verão para os europeus. Era óbvio que eles não se manteriam quarentenados, né, em pleno verão, Espanha, Itália, mesmo a França. Então, essa segunda onda viria necessariamente por conta de não ainda haver uma vacina, e possivelmente o Brasil não viverá nesses mesmos termos uma segunda onda, precisamente pelo fato de não ter saído da tal primeira. Os nossos números são muito elevados, nós todos sabemos disso, né?
O que nós vamos ter que observar são os efeitos econômicos e os custos sociais de fazer uma segunda quarentena na Europa para o restante do mundo, né? Para nós, efetivamente, vai somar muito a recuperação da China. Se a China não viver uma segunda onda, né, nós seremos menos impactados, né? Mas se a Europa e a China precisarem fechar novamente, isso vai se refletir sim sobre o Brasil. Para encerrar, Ana, hoje é comemorado no Brasil o Dia do Professor, esse profissional de fundamental importância para o nosso país. Eu queria saber de você, enquanto professora universitária, quais são os caminhos para a educação no Brasil em um cenário como esse de desmonte do ensino público promovido pelo governo federal? Pois é, então eu mando um abraço a todos os meus colegas, professores, né, tanto das escolas quanto da universidade. É um dia atípico porque nós vivemos um momento que jamais poderíamos imaginar, né, que é a ausência da sala de aula, né, as escolas, na sua maioria, todas fechadas, a universidade funcionando pelo ensino remoto e as atividades remotas. E essa distância da sala de aula, da vida, né, na escola, na universidade, nas instituições, ela está sendo muito custosa, né, custosa mesmo, para nós professores, para os estudantes, para tudo que a universidade e a escola movimenta em termos de serviços, em termos de outros setores que atuam na alimentação, serviços de transporte, enfim, todos os pequenos negócios que sobrevivem, por exemplo, dentro dos campi universitários, mas principalmente nós e os alunos, né? A falta que faz é terrível, né? A gente não consegue nem expressar. Eu, enfim, estou no ensino remoto, né? Acho que isso atende minimamente aí aos vínculos, né? E minimamente ao conteúdo, mas principalmente aos vínculos que a gente precisa manter com o nosso corpo discente. É super importante manter a comunicação, mesmo que a matéria não seja totalmente dada, né? Acho que as universidades todas finalmente entenderam isso, né? No caso da PUC, a PUC não parou, o remoto foi implementado com muita rapidez no semestre passado. Isso foi importante. O governo ele só deu sinais negativos para a educação no Brasil, seja por meio dos cortes, né, tanto na ciência e tecnologia quanto para o próprio orçamento das universidades, seja no campo do direcionamento ideológico, né, que foi feito na área da educação por meio do ministro Weintraub, ou por meio também das atuações, né, diretas e indiretas, por exemplo, da ministra Damares. Então, estamos na luta, né? Acho que esse é o nosso papel no nosso dia a dia. Ana Garcia, muito obrigado por você estar aqui conosco novamente no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Um abraço a todos e a todas, um feliz dia dos professores e professoras e obrigada aí ao Faixa Livre pela oportunidade. Conversamos aqui com a professora de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-RJ, Ana Garcia. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o coordenador do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, o CEPRJ, Gustavo Miranda. Gustavo Miranda, bom dia. Um bom dia a todos e todas ouvintes do programa Faixa Livre. Gustavo, eu quero te agradecer por você conversar conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre. Gustavo, hoje se comemora o Dia do Professor no Brasil, essa que é uma classe tão desvalorizada no nosso país, que sofre com governos que mostram total desinteresse pela educação, mas que tem uma importância tremenda para a nossa sociedade. Além de te parabenizar pelo dia de hoje, Gustavo, eu gostaria de saber o que representa essa data para vocês professores em uma situação de caos como essa que a categoria atravessa. Dá para comemorar? Muito obrigado.
pela lembrança. A data de hoje, ela representa a resistência, né? O principal símbolo, né, do Dia dos Professores hoje, dia 15 de outubro, é o dia da resistência para os profissionais de educação. Hoje nós vivemos uma situação de frontal ataque à educação e aos educadores, em geral, né, feito por diversas esferas de governo. É verdade que o governo Bolsonaro é um governo muito ruim. Entretanto, antes do Bolsonaro, a situação não era muito boa. Você tinha os governos, em grande maioria dirigidos pelo Centrão, já apontavam e já começaram a fazer as primeiras reformas da Previdência que atacavam os direitos dos professores. Além disso, você tem também, grande parte das prefeituras não tem plano de carreira para o profissional de educação. Além das péssimas condições de trabalho, além das dificuldades em geral de salário, a grande maioria das prefeituras não paga o piso. Portanto, hoje é um dia de resistência, daqueles que resistem, apesar de todos e todos, de manter, firme e forte na defesa da educação pública de qualidade. Então, eu tenho uma impressão de que hoje é um dia de comemoração, uma comemoração voltada para a resistência. Como é que vocês avaliam o Ministério da Educação no governo de Jair Bolsonaro, Gustavo? Eu já até perdi a conta de quantos ministros nós já tivemos em menos de 2 anos. Acho que o Milton Ribeiro é o 4º, não é isso? Qual é a avaliação do CEP para o trabalho na pasta? O governo Bolsonaro, ele é marcado por um governo de ministros sabotadores, não só na educação, mas com outras áreas. Eu acho que o caso clássico é do ministro do Meio Ambiente, que na verdade ele busca atrasar, a defesa do meio ambiente, Então, ou seja, atrapalhar toda a construção, que nós tivemos no Estado brasileiro de defesa dos direitos humanos em geral. Na educação não é diferente. Na educação nós tivemos de fato 4 ministros, a gente contar, obviamente, um ministro da Educação que a gente teve o desprazer de conhecer e de que ficou marcado por fraudar o seu próprio currículo, Então, são ministros que não tiveram, não apresentaram nenhum projeto, e os projetos que tinham vindo do governo do PT, bem como tinham sido mantidos pelo governo Temer, reforço, com um esforço danado da sociedade civil, porque a sociedade civil pressiona, e esses governos temem, perder popularidade, perder apoio, e acabam mantendo esses projetos. Eles ficaram desgovernados do governo Bolsonaro, quando não foram colocados à míngua. E eu não falo só da educação básica, eu falo da educação superior, o que também levou também a resistências, bonitas de se ver, ano passado e esse ano também, entendeu? Então, o resultado do governo Bolsonaro, de fato, é um resultado de um governo, para a educação sem projeto. A avaliação do CEP, como de grande parte daqueles que militam em defesa da educação pública, é péssima. Ele está atrasando, o processo civilizacional, que é o projeto de ampliação da educação, mas com ampliação com qualidade. E isso a gente vai pagar caro, nos próximos anos, por essa irresponsabilidade desse governo. Um desses muitos ataques que eu citei, Gustavo, foi a notícia dessa possibilidade de redução de verbas para o ensino público em 1º e 2º graus, justamente em um momento onde deve haver uma ampliação do número de alunos na rede pública devido à crise econômica provocada pela pandemia. Como é que vocês do CEP vislumbram um cenário de diminuição de verbas para a educação com o aumento da demanda em sala de aula? A questão da diminuição das verbas para a educação pública, eu vejo ainda num tom de resistência também, Eu não dou como dada essa diminuição dos recursos para a educação. Há muita força, das pessoas, no sentido de garantir um direito básico ao direito à educação. Agora, de fato, nós temos um governo que nós temos que lutar o tempo todo, fazer resistência o tempo todo. O governo quer diminuir o dinheiro da educação superior, da educação técnica e da educação básica. E o papel da gente é se rebelar contra isso. Não tem outra saída que não essa. Ainda mais nesse período de pandemia. De fato, o governo ele tem uma vantagem nesse momento.
é que a dificuldade do movimento social ligado à educação de ir para a rua coloca o governo numa condição mais confortável, né? O exemplo clássico é a resistência em relação a pautas, por exemplo, uma reforma administrativa, que a gente tem dificuldade de colocar à frente porque, de fato, a gente não consegue ir para Brasília, a gente consegue fazer o ato de rua, a gente não consegue dialogar de maneira ampla com a sociedade. E com relação à educação, também a coisa acontece dessa forma. Portanto, o governo aproveita de maneira oportunista esse momento de dificuldade de articulação do movimento social e procura diminuir a verba da educação, quando, na verdade, ele tinha que estar apresentando hoje, no 15 de outubro, qual era o projeto nacional para a educação pós-pandemia. No sentido de começar a projetar, através de dotação orçamentária, inclusive, recursos. Então, um governo sério, né, um governo voltado para o seu povo, ele deveria estar falando hoje em que o PIB, né, vinculado à educação deveria ser ampliado. Ele poderia estar dando essa notícia hoje, que os servidores da educação iam ser valorizados, que os planos de carreira nos estados e municípios iam ter aporte, né, do governo federal. Mas não é isso que acontece. É triste ver isso. Porém, a gente também tem a plena consciência de que o governo pode muito, é governo e tudo mais, mas não pode tudo. Portanto, a gente acha que é possível resistir a esse processo, convidar a sociedade à resistência também, a comunidade escolar, e derrotar essa proposta de diminuição, né, dos recursos de educação. E essa decisão do Conselho Nacional de Educação em unificar os anos letivos de 2020 e 2021 por conta da Covid-19, Gustavo, foi a melhor solução encontrada? O que vocês do CEP defendem? No que diz respeito à questão relacionada ao ano letivo, está muito claro que a tentativa de abertura das escolas precipitadas está sendo demonstrado aí, inclusive com as escolas privadas que abriram e já estão sendo obrigadas a recuar, a fechar, né? Demonstra que o ano letivo vai ter muito problema esse ano, né? E isso vai refletir no ano que vem. Para a gente do CEP não há outra saída senão o ciclo, a ciclagem, é pensar 3 anos em 2, né? E para isso eu acho até tímida a proposta do governo de querer juntar 2020 e 2021. Talvez, né, seja, e eu acho que isso precisa ver qual é a realidade de cada estudante, a série que ele está, né, porque isso influencia, é possível que a gente amplie isso para 2022. O fato é que nós precisamos dar uma resposta para a sociedade que não é uma resposta apenas para enfeitar o pavão, não é uma resposta apenas para dizer, olha, seu filho passou ou reprovou. Não é isso que a sociedade quer como resposta. A sociedade quer como resposta um projeto, né, ancorado, né, em princípios pedagógicos sólidos, em que a gente possa pensar que a perda de 2020, ou a perda de quase todo 2020, vai ser reposta em algum momento. Então, por exemplo, aqui para o estado do Rio de Janeiro, nós estamos propondo o 4º ano, para quem quiser, porque às vezes o aluno está no 3º ano, alguns querem seguir, fazer Enem, ou passam numa universidade, enfim, da vida. Agora, outros acham que ficaram mesmo, né, com déficit de aprendizagem pela perda de 2020. Portanto, caberia um 4º ano. Então, existe muita coisa a ser feita ainda também. E o governo ele tem que dar conta de oferecer para a sociedade opções, sobretudo. Também não somos a favor de que o governo trace um planejamento como se o Brasil inteiro fosse a mesma coisa, né? De forma que o governo ele tem que dar opções, mas todas as opções elas estão ancoradas com o que eu falei na resposta até anterior. Você precisa ter dotação orçamentária específica para garantir, né, que os próximos anos, e por isso que eu não só me refiro a 2021, 2022, sejam anos que possam, na medida do possível, né, diminuir o déficit gerado em 2020. E qual é a realidade da educação pública aqui no Rio de Janeiro, Gustavo? Quais são as principais vulnerabilidades do sistema de ensino? O que precisa ser melhorado e o que ainda inexiste, na opinião do CEP? Aqui no estado do Rio de Janeiro, a situação da educação pública já era ruim, né? Você tinha um fechamento abrupto de escolas e a reposição pelas redes municipais. Então, a rede estadual foi diminuindo e a rede municipal não foi complementando. A questão estrutural, né, central para a gente. O Estado ele não tem uma política específica de melhorar as estruturas das escolas, né?
É algo que o diretor toma um susto, uma hora o dinheiro está na conta, com 15 dias para você contratar uma pessoa para fazer determinada obra, ou seja, não há um planejamento, não há uma dotação, as pessoas não conseguem se planejar nas escolas. Sem contar também a questão salarial, né? No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, os profissionais de educação não têm aumento desde 2014. Estão com um plano de carreira congelado. E isso acaba fazendo com que muita gente desista da educação como professor, né? E nesse dia do professor é sempre bom ressaltar esse aspecto de que é preciso valorizar o profissional de educação para que a escola, de fato, consiga reter os principais profissionais do mercado de trabalho mesmo. A gente não pode se acostumar em pensar que a educação é daqueles que apenas escolheram a educação. Não, muita gente talvez não escolha primeiramente a educação, mas que de fato, né, opte pela educação por pensar na sua carreira, pelo sustento da sua família, entendeu? Eu acho isso central, né? Então, esses dois aspectos são fundamentais, né? Garantir a estrutura das escolas, fazer com que os estudantes se mantenham, né, na escola, dando, né, estrutura para eles, garantindo o máximo de tempo do estudante na escola e valorizando o profissional. Isso aí é muita coisa. E a gente não tem um projeto de educação no Rio de Janeiro desde os CIEPs. Essa é a grande verdade. E isso acaba refletindo numa educação estadual, mas também que é acompanhada pela grande maioria dos municípios abaixo do IDEB, que é um índice que a gente tem muita crítica, mas que acaba, de alguma forma, sendo uma referência. Se o governo do Estado, que se prepara para fazer o IDEB, não consegue nem alcançar o IDEB, imagina o caos da educação que nós estamos vivendo. E a pandemia, não preciso nem dizer, por causa da evasão escolar, do aumento de alunos nas salas, vai piorar tudo, certo? Então, a nossa preocupação é grande, né? O governo, ele pode tirar a pandemia, e a gente já está denunciando de cara, pode esperar esse momento da pandemia para fechar mais escola, porque ele fala que não tem aluno, não precisa da escola, mas quando na verdade vai ter uma evasão muito grande de estudantes. Então a gente está preocupado, né, com esse processo. Por falar em Rio, Gustavo, o secretário estadual de Educação, Conte Bittencourt, publicou ontem uma resolução estabelecendo a aprovação automática para os alunos da rede pública em 2020, independentemente do aproveitamento, e a reorganização do ano letivo, com o estabelecimento de um ciclo único, sem os tradicionais bimestres. Esse tipo de iniciativa agrada a vocês do CEP, Gustavo? Para a gente, a avaliação é coisa séria, né? A avaliação é algo que tem a ver com o histórico do aluno durante o ano. Nós temos aqui a tradição de trabalhar o ano, né, para avaliar, né, a partir dos bimestres. Essa é a tradição do ensino público, do ensino geral, né, no estado do Rio de Janeiro. A gente acha que não é possível fazer avaliação alguma, portanto, nem a aprovação é pertinente, nem a reprovação, por qualquer motivo que seja. A gente não pode punir o aluno porque não acessa a internet, nesse período. Mas também a gente não pode dizer que o aluno está aprovado e que ele aprendeu o conteúdo, né, da série que ele está matriculado, mesmo que ele tenha feito os exercícios que eventualmente o professor passou para ele. Então, na nossa opinião, o que está colocado não é uma questão de aprovação automática. A coisa tem que ser trabalhada de forma que não é possível avaliar. Portanto, não é possível nem aprovar e também não é possível reprovar nenhum estudante, né, das redes públicas do estado do Rio de Janeiro. Para encerrar, Gustavo, o que é que você diz para aquele jovem que sonha em ser professor, mas está desmotivado por conta desse cenário de desvalorização da profissão? Dá para se incentivar de alguma forma esses que desejam ingressar no magistério? A questão da profissão do professor, eu penso de uma forma... Nós somos da classe trabalhadora. Os professores são da classe trabalhadora. E a classe trabalhadora, em geral, né, está sofrendo, né, os mesmos processos de precarização. A uberização, né, a perda de direitos. Não há espaço, né, no mercado de trabalho hoje que não caiba essa palavra chamada precarização. E o professor sofre igual. Eu acho que nós temos uma vantagem. É que nós temos a capacidade de resistir, pelo menos eu entendo dessa forma, temos uma capacidade de resistência um pouco maior que outras categorias. Nós temos uma unidade, uma capacidade de reagir, né, aos ataques que são feitos a nós,
de forma um pouco mais, né, organizada, né, do que outras categorias. Portanto, eu diria para as pessoas que estão nos cursos, né, de pedagogia ou de licenciatura, de que venham se somar à resistência daqueles que são, né, a profissão, né, vamos dizer assim, a profissão das profissões, né, a profissão que forma as outras profissões. Mas que, além disso tudo, venham para construir, né, uma resistência em defesa não só da sua carreira, não só do seu bem-estar, que também é muito importante, te defende isso, mas em defesa de um Brasil mais justo, menos desigual, né, de um Brasil em que a escola pública seja uma referência mundial. Né? É possível, esse projeto ainda está em construção. Né? Apesar de nós termos um governo contra esse projeto, nós também temos ainda muita gente espalhada, a gente se anima quando chega nas escolas, gente às vezes que não está presente no cotidiano do sindicato, por exemplo, mas que está lá, está resistindo no interior, na Baixada. Isso para a gente anima, e eu acho que essa é a referência daqueles que estão hoje na licenciatura. Nós, que estamos dentro da rede estadual, estamos dentro das redes municipais, uma das nossas principais pautas é o concurso público. E nós temos essa pauta porque essa pauta ajuda a oxigenar a categoria e fazer com que novos companheiros e companheiras adentrem ao serviço público e possam fazer, de fato, uma educação resistente aos governos, que, na verdade, se por eles, acabava até concurso público. E a questão da reforma administrativa está aí para isso. E nós estamos resistindo. Então, dizer que nós queremos eles conosco nos próximos anos, fazendo parte da categoria e lotando nossas assembleias de greve. Gustavo Miranda, eu quero te agradecer por essa entrevista mais uma vez aqui ao Faixa Livre, parabenizar você novamente pelo Dia do Professor, te desejar um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Eu agradeço em nome do CEP a oportunidade de apresentar o ponto de vista daqueles e daquelas que defendem a educação pública no estado do Rio de Janeiro. Forte abraço aos ouvintes do programa Faixa Livre, essa eterna trincheira aí da luta dos trabalhadores. Conversamos aqui com o coordenador do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, o CEPRJ, Gustavo Miranda. Eu aproveito para já cumprimentar o diretor jurídico do Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, Elson Paiva. Elson Paiva, bom dia. Bom dia, Anderson. É uma satisfação mais uma vez estar aqui com vocês e seus ouvintes para mais um debate importante sobre a educação. Elson, muito obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Faixa Livre. Elson, antes de nós falarmos a respeito das questões referentes ao Simpro, eu gostaria de parabenizar toda a categoria pelo Dia do Professor, que se comemora hoje no nosso país, e te perguntar o que essa data representa para vocês em um momento de tantos ataques à nossa educação. Essa data é importante para nós, Anderson, os profissionais de educação, os professores, principalmente porque ela foi feita através de um decreto, né, do nosso presidente, que foi deposto, né, pelo golpe militar, João Goulart, né, que pensava na educação. E esse dia 15 de outubro, ele é um dia que tem que ser marcado para todos nós, a todos os anos, como um dia de luta, né, um dia de reflexão, um dia de pensarmos na nossa profissão, a nossa importância na nossa sociedade, e que a própria sociedade lembre de valorizar os seus profissionais de educação, suas professoras e seus professores, porque nenhuma profissão existe sem um professor na sua formação. Agora, no último sábado, vocês do sindicato referendaram a greve pela vida dos professores da rede particular, que já dura cerca de 2 meses, não é isso, Elson? A grande questão é que algumas instituições já voltaram às atividades por conta de uma decisão judicial. Como é que anda o cenário na rede privada aqui no Rio em meio a essa pandemia, Elson? Vocês sabem quantas escolas estão em funcionamento? Os professores filiados ao Simpro têm cedido às pressões do patronato ou a maioria da categoria segue sem trabalhar? Em primeiro lugar, Anderson, a categoria nunca parou de trabalhar, mesmo no momento da greve, porque a greve ela é das atividades presenciais. As atividades remotas, as teleaulas continuaram e continuam normalmente.
aliás, num trabalho triplicado para os professores, né? A gente preferia até que fosse realmente o retorno das atividades o mais rápido possível, mas não é possível ainda por conta da pandemia, do crescimento da contaminação. E você vê que as escolas, elas estão apresentando já alunos e professores com contaminação, infelizmente. A maioria das escolas ainda não abriu, a maioria das escolas está tendo responsabilidade com seus alunos e os professores, entendeu? E com a sociedade em geral. E em relação à questão da greve, né, o que a gente tem é que há professores em greve, sim, né, estão fazendo essa mobilização. Nós temos também professores que, por comorbidade, né, por possuírem comorbidades e serem de grupo de risco, independentemente da greve, também não retornam a trabalhar, porque tem uma proteção sanitária para isso, independente disso, né? E que aqueles que moram também com pessoas que têm comorbidade. Além do que, as escolas, para o seu retorno, devem fazer o teste dos professores. E essas, por não estarem fazendo o teste dos professores, né, e dos seus funcionários, já estão apresentando contaminações. Infelizmente, nós não queríamos isso, mas isso está acontecendo começando a acontecer, né, porque as escolas estão abrindo e as coisas estão começando a acontecer de maneira recorrente. Então, a gente fica muito apreensivo. Os institutos ainda, Fiocruz, o FRJ, ainda não apontaram um momento bom para esse retorno e a gente fica nesse cobertor curto, né, em que o lucro quer cobrir de um lado e a saúde quer proteger do outro. E a gente valoriza a educação e valoriza a saúde e a ciência. E é por isso também que nós, sábado, agora, dia 17, vamos ter uma nova assembleia para continuar a discussão do nosso movimento e avaliarmos a continuidade ou não dessa greve, ou quais movimentos iremos fazer de resistência em defesa da saúde, porque essa greve é uma greve pela vida, né? Não é uma greve por aumento de salário, né? É uma greve por condição de trabalho, condição de vida, né? E a gente tem essa preocupação, né? Também. Outra coisa que muito nos preocupa, Elson, é essa verdadeira debandada de alunos da rede privada para o ensino público por conta da crise econômica. Estima-se em São Paulo que 13 mil estudantes tenham deixado as escolas particulares. Há uma previsão desse número aqui no Rio, Elson. Isso também preocupa vocês do Simpro, porque é evidente que a saída de alunos da rede privada pode acabar provocando o fechamento de escolas e a demissão de profissionais. Com relação à questão da saída de alunos da rede privada para a rede pública, Anderson, isso já vem acontecendo desde que esse país sofreu o primeiro golpe, em 2016. E com isso a crise veio só aumentando. Não houve momento nenhum de melhoria para a sociedade de uma maneira em geral, na parte econômica. E, consequentemente, o desemprego veio aumentando. E agora, num governo negacionista, né, um governo fascista, a gente observa que as coisas estão avançando para, mais uma vez, o rico ficar cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre, né? Então, o que a gente vê é isso. Então, na realidade, a saída de alunos da rede privada para a rede pública, ela pode ter acentuado com a pandemia, mas ela não existia e agora que está existindo, não. A pandemia, ela só fez aumentar os problemas sociais que nosso país já tem, né? A pandemia, ela não veio criar problemas novos, ela veio aumentar, claro, os problemas, mas problemas esses que já existiam, né? Essa discrepância que existe entre o ensino privado e o ensino público, você vê, as escolas privadas são liberadas para retornar e o ensino público não. Por quê? Porque o governo reconhece que não tem condições de ter crianças e jovens na escola, porque os índices de contaminação vão ser elevados. Mas na rede privada não tem problema, jogam no colo da rede privada, dos professores da rede privada, dos donos de escola, a responsabilidade disso. E os donos de escola, infelizmente, estão caindo nessa, né? Assumindo para si a responsabilidade de vidas. Isso é que é o pior. Então, essa saída de alunos preocupa, a gente sabe que com isso o mercado vai diminuir, pode ocorrer o desemprego, mas infelizmente, Anderson, o desemprego está geral para todos, né? É um efeito cascata. A pandemia na educação não atacou só a educação, atacou a todos, tá?
Para encerrar, Elson, dá para prever uma melhora nesse quadro da nossa educação ou a situação ainda deve se agravar no nosso país? É possível se fazer uma previsão nesse sentido? A esperança que todos os professores têm, Anderson, é de que a educação realmente volte a ser valorizada como foi até bem pouco tempo atrás, um pouco mais, né? Só que agora um governo, um presidente que desvaloriza os professores, um presidente que desvaloriza a ciência. Aqui no estado do Rio de Janeiro, nós temos um governador que está sendo acusado, né, de desvio de dinheiro da saúde no momento de pandemia, o que é pior ainda, né? Nós temos aí a cidade do Rio de Janeiro abandonada, não só na educação, na saúde, nas vias públicas, na sua organização. Então, o que a gente espera é que realmente, através do voto, a sociedade consiga mais uma vez melhorar e não aceite ser enganadas por elementos que se dizem religiosos, salvadores e que têm contatos direto com Deus para salvar o nosso país. A gente precisa de pessoas que realmente pensem na sociedade, pensem no coletivo e na comunidade. Pense na educação como prioridade, saúde como prioridade, segurança como prioridade e não se utilizar da máquina pública a seu bel prazer. A educação vai melhorar sim, mas precisamos de muita luta ainda e de um voto mais consciente. Elson Paiva, muito obrigado por novamente você conversar conosco aqui no programa. Eu quero parabenizar novamente todos vocês lá do Simpro Rio pelo Dia do Professor, te desejar um bom dia de trabalho e mandar aqui o meu abraço. Obrigado, Anderson. Parabéns também a todos os colegas, né, pelo Dia dos Professores, porque, como eu falei, é um dia importante para nós, é um dia que foi valorizado, né, por quem sabia o que era realmente a educação e valorizava a educação pública, laica e de qualidade. É isso que os professores querem. Muito mais do que bons salários, muito mais do que bons salários, salários justos, salários dignos, é você saber que aquele seu trabalho realmente vai efetivar em uma conclusão positiva dentro da sociedade, que é isso que a gente quer também. Tá bom? Muito obrigado a você, muito obrigado ao programa Faixa Livre, toda a sua produção, tá? E estamos aí à disposição. Parabéns para todas as professoras e professores do nosso país. Obrigado. Conversamos aqui com o diretor jurídico do Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, Elson Paiva. E eu mais uma vez aproveito para retomar a leitura dos recados de vocês ouvintes enviados aqui ao programa. A Mirtes Cohen, lá no nosso YouTube, diz: Bom dia, sabe-se que a corrupção é a resposta para Bolsonaro e filhos. Rachadinha está disseminada, é corrupção correndo o risco de ser institucionalizada como sistema de lobby, dois males. É verdade, Mirtes, o Bolsonaro está longe de ser aquela figura relacionada à tal da nova política que ele colocou durante a campanha eleitoral lá em 2018, não é isso, Mirtes? Obrigado aí pelo teu recado. Novamente ela, Mirtes, diz o seguinte: Lula se tornou diletante politicamente. Uma pena que não tivesse aparecido na greve dos Correios, não comprou a briga, nada de novo. Então, Mirtes, está muito claro que o ex-presidente Lula está de olho apenas nas eleições de 2022, caso o Supremo absolva o ex-presidente dessas condenações que ele recebeu lá pela Lava Jato, Mirtes. Está muito claro que o interesse único do Lula é voltar à presidência da República. Pelo nosso e-mail, o Aloysio Lemos, lá da Ilha do Governador, diz o seguinte: Paulo e companheiros, como sempre, péssimo som. Hoje, excepcionalmente, está dando para entender uns 70% das palavras, mas já estou desistindo. Quantos quilowatts agora na antena? Mas isso está sendo conferido diariamente? Então, Aloysio, eventualmente, de fato, a nossa transmissão aqui do programa tem dado alguns problemas. A Bandeirantes tem tentado nos ajudar aqui a esse respeito ao longo do tempo. Eu, mais uma vez, sugiro a quem não conseguir ouvir o Faixa Livre pelas ondas do rádio que acessem o programa pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pelo nosso aplicativo para os celulares de sistema operacional Android, o Programa Faixa Livre. Vocês também podem acompanhar o programa pelo nosso YouTube. O nosso canal lá na rede é o Faixa Livre. Nós fazemos a transmissão ao vivo por todas essas 3 plataformas, tá bom, Aloysio? Obrigado aí pelo teu recado e a gente vai tentar aqui melhorar a transmissão pelo rádio, tá bom? No YouTube, a Mirtes volta a se posicionar. Ela diz:
Cid foi muito benevolente em relação às centrais sindicais, apesar de ter sido racional. Essas centrais têm uma pelegada arraigada. Tá aí a crítica da Mirtz em relação a algumas das nossas centrais sindicais. E ela diz novamente aqui, referendo revogatório em relação às privatizações ainda é possível? Pois é, Mirtz, esse é um assunto que a gente tem de discutir aqui com um dos nossos advogados. Eu vou guardar aqui a tua pergunta e farei a um dos nossos especialistas aqui em direito, tá bom? Obrigado pelo teu recado mais uma vez e a tua audiência, Mirtz. O André, do Morro da Formiga, nosso ouvinte histórico lá pelo nosso YouTube, diz: bom dia, família Faixa Livre. Muitos diagnósticos e nada de propostas que possam vir a ser implementadas num curto e médio prazo, algo que ao menos nos possibilite vislumbrar uma superação deste momento terrível que nos encontramos. É de se lamentar muito a impotência que nossos ditos progressistas demonstram. Abraços. Pois é, André, infelizmente você tem razão. Muitos dos nossos políticos da dita esquerda apenas querem levar à frente seus projetos pessoais. Não há grandes propostas para a nossa população, não há um projeto de país formulado por essas legendas da nossa dita esquerda. Obrigado aí mais uma vez pelo teu recado, André. O Wilson Lopes, pelo Facebook, ele elogia aqui a entrevista do Cid Benjamin. Excelente entrevista. Cid Benjamin, de forma clara, explica o cenário político nacional. Parabéns, Anderson e equipe. Muito obrigado, Wilson. Que bom que você gostou da entrevista que nós fizemos aqui com o jornalista Cid Benjamin. Eu vou enviar esse teu recado a ele, tá bom, Wilson? Obrigado mais uma vez pela tua audiência. A Áurea Santos, na entrevista que nós fizemos com o presidente do Sintect, o Ronaldo Martins, ela diz: alterou 50 cláusulas não, foram excluídas mesmo. Covardia do ministro Ives Gandra. Já estava tudo acertado com a presidência dos Correios. É verdade, Áurea. Todo esse imbróglio lá provocado pelo TST, que acabou com a greve dos Correios de maneira arbitrária e destruiu o acordo coletivo de trabalho dos profissionais, foi muito lamentável, Áurea. Eu te agradeço aqui a observação e o teu recado, tá bom? No nosso YouTube, a Mirtz Cohen novamente. Bom dia, excelente programa. Privatizar é um crime que tem que ser combatido. É verdade, Mirtz, é um crime inafiançável contra o povo brasileiro e a soberania nacional. Nós aqui no Faixa Livre lutamos diariamente contra esse processo e denunciamos as tentativas do governo federal em vender as nossas estatais. Obrigado mais uma vez pelo recado, Mirtz. Mais uma vez o André, do Morro da Formiga. Bom dia, família Faixa Livre. Os termos pressão popular, ser informados, precisa se mobilizar e coisas do tipo são recorrentes nas falas de muitos entrevistados. Porém, essas pessoas seguem falando bastante e nada construindo de relevante, aparentemente aguardando que uma espontaneidade traga isso que elas tanto apontam como essencial. As nossas oposições progressistas são uma nulidade e seguem, infelizmente, com suas retóricas vazias, sendo disseminadas em nosso valoroso horário de programa. Sigo lamentando e tecendo minhas críticas fraternas a respeito do fato. Abraços. Fica aqui mais uma vez registrada a sua crítica, André. Obrigado de novo pelo teu recado. Agora, a Sandra Queiroz, pelo nosso YouTube, ela faz aqui uma crítica importante. Eu quero ler e quero comentar esse recado que ela nos enviou. Ela diz o seguinte: boa tarde. Há tempos que acompanho o programa Faixa Livre por considerá-lo muito importante para o desenvolvimento da minha consciência crítica. Porém, venho observando nesta nova fase, iniciada com a pandemia de Covid-19, que os editoriais do programa, que raramente era tomado de empréstimo um texto de outra pessoa, passou a ser o recurso mais usado. Os textos do colunista Bernardo Melo Franco são os mais lidos, a exemplo do que foi lido na edição do dia 28/9. Bom, duas considerações. A qualidade e identidade do programa, como um programa identificado com o pensamento de esquerda, vem cada vez mais perdida, ou melhor, ficando turva e difusa. Isso fica claro com as escolhas dos textos para serem lidos no espaço editorial. Por exemplo, na edição de 28 de setembro, o texto do Bernardo Melo Franco foi decepcionante, uma vez que esse autor, de clara perspectiva liberal, escreveu um texto comparando atitudes e práticas do PCO com as da família miliciana que está no governo federal.
O texto do referido autor foi desonesto intelectualmente, aplicando aquele recurso complicado de aceitar aproximar a extrema-direita com a extrema-esquerda. Dar espaço para esse tipo de pensamento quando se é um programa identificado com as lutas da esquerda é um péssimo caminho. Fica a dica. Sandra, muito obrigado pela sua crítica e eu quero comentar a respeito dela. É o seguinte. De fato, você tem razão quando você diz que nós temos dado mais espaço a textos de terceiros aqui no Faixa Livre. E isso se dá muitas vezes por conta do tempo que nós temos para produzir o programa. Esse formato de produção do Faixa Livre de maneira remota dá um trabalho enorme, você não faz ideia o que é produzir 2 horas de programa, editar todo o material que chega. Muitas vezes esse conteúdo chega aqui pelos nossos entrevistados tarde da noite. Eu tenho que editar todo esse conteúdo, todo esse material. E só depois que esse conteúdo chega aqui para mim, que eu posso editar todo o material e escrever o editorial do programa, gravá-lo no tempo que nos resta aqui, de acordo com o que ficou das entrevistas, e enviar para Bandeirantes. Ou seja, algumas vezes os editoriais acabam ficando de alguma forma prejudicados. Mas prejudicados até a página 2, né, Sandra? Porque o conteúdo dos textos que nós lemos aqui são muito identificados com a nossa visão progressista no Faixa Livre. Eu discordo completamente dessa tua visão de que o Bernardo Melo Franco tem clara perspectiva liberal. Muito pelo contrário, Sandra. Apesar de o Bernardo escrever para o jornal o Globo, ele é um dos poucos colunistas daquele grupo que tem uma visão progressista. Nesse texto que você se refere, em que ele faz uma comparação entre a família Bolsonaro e as práticas do PCO, ele faz essa comparação numa clara ironia. É bom a gente deixar isso claro. Eu te agradeço muito, Sandra, o teu comentário, e fica colocada aqui a nossa opinião a respeito dele, tá bom? Obrigado pela audiência de sempre, Sandra. Lembrando a todos vocês ouvintes que queiram participar aqui do Faixa Livre, que podem enviar os seus comentários pelas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram, pelo nosso canal no YouTube, que é o Faixa Livre, também pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou o nosso e-mail, que é o ouvinte@programafaixalivre.com.br. E vamos encerrando a edição de hoje do programa, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã!